Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 35. Até o verso 41. Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 35 até o verso 41. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, nós, como já havíamos avisado os irmãos, na última quarta-feira nós encerramos aqui uma série de mensagens falando sobre a fé. E sempre que vamos iniciar uma nova sequência, há sempre em nosso coração a preocupação de transmitirmos aquilo que o Senhor quer que nós estejamos transmitindo. Então é sempre um tempo assim de bastante apreensão e oração, e nós ficamos tempo na presença do Senhor até termos a testificação daquilo que Ele quer nos ministrar. E ainda ontem eu estava bastante em dúvida sobre aquilo que nós iríamos ministrar, estava com alguns temas em mente, mas o Espírito nos conduziu ao seguinte tema. Nós queremos falar a partir de hoje sobre as características de um discípulo. Foi isso que nós sentimos assim da parte de Deus, da direção do Espírito Santo para nós comunicarmos à igreja. E nós estaremos então iniciando hoje esta série, e a título de introdução nesta noite, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o termo discípulo. O que é ser discípulo? Já que nós vamos falar sobre as características de um discípulo, nós precisamos entender primeiro o que é ser discípulo. E numa definição bem simples, irmãos, essa palavra discípulo, ela é uma palavra do grego matetes, que quer dizer aprendiz, aluno, seguidor de um professor. Então, quando nós falamos de um discípulo, nós sempre estamos relacionando ele a um mestre, a um professor, alguém que ensina. E quando olhamos para a história, nós vamos ver, por exemplo, irmãos, que na filosofia grega, que ficou famosa por seus grandes filósofos, primeiramente surgiu no cenário o filósofo chamado Sócrates. E esse termo discípulo foi usado por pessoas para expressar a sequência dos seus conceitos e das suas ideias, porque Sócrates ele foi considerado o pai da filosofia. Mas depois de Sócrates surgiu Platão.
né, um nome bastante conhecido, né, daqueles que estudam a filosofia, é bastante admirado, né, por seus ensinos. E a história nos diz que Platão ele era discípulo de Sócrates. Então, ele aprendeu com Sócrates e ele segue, né, adiante os ensinamentos, né, de Sócrates, passando adiante. E depois de Platão, ainda surge Aristóteles, que era discípulo de Platão. Então, nós vemos que a filosofia, a filosofia grega, ela foi se desenvolvendo de mestre para discípulos. E por que eu estou fazendo referência a isso, irmãos? Porque muitas vezes, quando a gente ouve a palavra discípulo, nos vem à mente os discípulos de Jesus. Mas discípulo não eram só os discípulos de Jesus. É por isso que nós precisamos entender o que significa discípulo. A palavra de Deus, por exemplo, irmãos, ela nos diz lá em Atos, no capítulo 5, que os apóstolos de Jesus, eles foram presos por estarem, né, difundindo o evangelho, a pregação, né, de Jesus Cristo. E eles foram presos pelo sumo sacerdote, pelos saduceus, e foram ameaçados que eles deviam parar de falar sobre Jesus. Pedro, né, na sua ousadia, ele se levanta e ele diz: olha, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. E ele está dizendo: olha, o Deus de nossos pais é que ressuscitou o Jesus Cristo que nós estamos pregando. Foi o Deus dos nossos pais que trouxe vida de novo a Jesus Cristo, aquele que vós matastes. E aqueles homens, aquelas autoridades, irmãos, eles ficaram muito irados com a palavra de Pedro, e eles estavam então querendo matar os apóstolos. Então se levanta ali um fariseu, um doutor da lei, chamado Gamaliel, um homem que ele era muito respeitado, venerado, né, por todo o povo. E ele diz para aqueles homens: olha, algum tempo atrás se levantou Teudas, e Teudas ele agrupou, né, junto a ele cerca de 400 homens. Mas quando Teudas morreu, todo esse número de homens que eram seguidores, que eram discípulos de Teudas, eles se espalharam e acabaram em nada. Um pouco depois, se levantou também um judeu, um galileu, né, chamado Judas, e muita gente seguiu ele também. Mas quando ele foi morto, essa multidão que o seguia, esses discípulos que o seguiam, também se dispersaram, né, foram dispersos e acabou em nada. Então, muito cuidado com aquilo que vocês vão fazer com estes homens, porque se essa é uma doutrina de homem, ela também vai perecer. Mas se ela é uma doutrina de Deus, vocês serão culpados daquilo que vocês fizerem. Então, a Bíblia nos faz menção que mestres e discípulos tinham vários, tinha por toda parte, né? E o texto que nós lemos aqui também fala sobre isso. No texto que lemos aqui, a Bíblia está nos falando de um homem chamado João. Quem era esse João? Nós precisamos separar, porque há pessoas que fazem confusão. Este evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E esse João, apóstolo, ele está citando aqui um outro João. Que João que ele está citando aqui? João Batista. E quem era João Batista? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no verso 5, que existiu no tempo de Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, que governou do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Nesse tempo que Herodes o Grande governou, existia um sacerdote em Jerusalém chamado Zacarias. E ele era casado, né, sua esposa se chamava Isabel, e a Bíblia diz que sua esposa era estéril, e por isso eles não tinham filhos. E esse sacerdote estava cumprindo a sua escala sacerdotal, e ele entrou no templo para oferecer incenso. E quando ele estava ali diante do altar do incenso,
Os irmãos vão se lembrar que o altar do incenso dentro do templo, ele estava no lugar chamado lugar santo. E o altar do incenso, ele estava junto com o candelabro e com a mesa dos pães da proposição, no lugar santo. Ali era de acesso aos sacerdotes. E Zacarias estava ali então oferecendo incenso no altar, quando um anjo do Senhor se colocou à direita do altar e começou a falar com Zacarias. E ele disse: olha, Zacarias, a sua esposa, embora seja estéril, ela ficará grávida e vocês terão um filho. E vocês colocarão o nome desse filho João. Ele será cheio do Espírito Santo e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. O propósito do nascimento de seu filho é que ele irá preparar o caminho do Senhor. O que o anjo está falando com Zacarias, irmãos, é o cumprimento de uma profecia feita aproximadamente no ano 700 a.C. E a profecia que ele está citando é uma profecia do profeta Isaías, que está registrada na Bíblia, em Isaías capítulo 40, e no verso 3, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então o que o anjo está falando aqui com Zacarias é: Zacarias, você vai ter um filho, o seu filho vai se chamar João, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e ele vai ser aquele por meio de quem Deus cumprirá a promessa feita através do profeta Isaías. E a Bíblia nos diz então, irmãos, lá em Lucas capítulo 1 e verso 80, que João Batista nasceu, cresceu, e ele foi e se retirou para os desertos, até que chegasse o tempo que ele deveria se mostrar a Israel. Lá em Lucas capítulo 3 e no verso 1, vai dizer quando chegou esse tempo. A Bíblia diz ali que no ano 15 do império de Tibério César, que de acordo com os estudiosos, era aproximadamente o ano 25 ou 26 depois de Cristo, veio a palavra do Senhor a João Batista, e ele então começou a pregar o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que João Batista surge ensinando trouxe um grande choque para os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os levitas que estavam servindo naquele tempo. Por quê, irmãos? Porque até então, o que havia sido passado de geração a geração, de acordo com a tradição, é que todo pecado, ele deveria ser, para ser perdoado, deveria haver um sacrifício. E esse sacrifício era o sacrifício de um animal. Então, desde a instrução de Moisés, lá no tabernáculo no deserto, até agora, no tempo de João Batista, os sacerdotes, os levitas, eles estavam ainda usando esta prática do sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Havia um sacrifício específico a ser oferecido quando se cometia pecados. E agora João aparece dizendo que eles precisam ser batizados com o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Então isso trouxe um choque muito grande no meio religioso, entre saduceus, entre levitas. E a Bíblia vai nos dizer então, lá em João, aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 1 e verso 23, que os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntarem a João: quem é você? Eles ficaram preocupados com aquele ensinamento, porque aquilo estava quebrando toda uma tradição de muitos anos que eles vinham seguindo. E eles então estão perguntando: quem é você para estar ensinando essa doutrina? Você é Elias? Ele disse: não sou. Você é o profeta? Ele disse: eu não sou. Mas quem é você? E João Batista então diz, citando Isaías 40, eu sou a voz que clama no deserto. Veja aqui, irmãos, o cumprimento da profecia, e João Batista, trazendo a esses homens, a esses religiosos,
de que ele seria, então, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Mas, irmãos, quando chegamos em Mateus, no capítulo 3 e verso 13, a palavra vai dizer que João estava batizando, estava ensinando, batizando o batismo do arrependimento, quando então surge Jesus da Galileia. E Jesus veio da Galileia para quê? Para ser batizado por João. Em Lucas capítulo 3 e verso 23, a Bíblia nos diz que Jesus tinha quase 30 anos quando ele iniciou o seu ministério. E Jesus chega para João para ser batizado. João o batiza e após ser batizado, a Bíblia diz que quando ele sai da água, há uma visão ali, algo que acontece de extraordinário. O Espírito Santo desce e pousa sobre Jesus na forma de uma pomba. O Espírito Santo descendo sobre Jesus. E, ao mesmo tempo, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então chegamos aqui em João capítulo 1, verso 35, quando lemos aqui no dia seguinte. O que é esse dia seguinte? É o dia seguinte ao batismo de Jesus. Então, no dia seguinte ao batismo de Jesus, a Bíblia diz que João Batista estava ali com 2 de seus discípulos, e Jesus passou por eles. Veja que João Batista tinha os seus discípulos também. Então, quando Jesus passa, João diz para esses 2 discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando os discípulos de João Batista ouviram João fazer essa declaração, a Bíblia vai dizer que esses 2 discípulos seguiram Jesus. E quando Jesus vê que esses discípulos estão seguindo, ele pergunta: que buscais? E eles então disseram: Rabi. O que quer dizer Rabi, que a Bíblia diz aqui? Mestre. Veja que eles eram discípulos de João Batista. Quem era o mestre deles? João Batista. Mas a partir da afirmação de João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, eles seguiram Jesus. E quando Jesus pergunta: o que buscais? Eles estão dizendo: Rabi, mestre, onde moras? E Jesus os leva para a sua casa. E eles vão ficar ali, irmãos, ouvindo os ensinamentos de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós aqui, irmãos, e revelar nessa passagem, conforme nós lemos, que um desses 2 discípulos de João Batista era André, irmão de Simão Pedro. E quando ele ouve os ensinamentos de Jesus, ele sai dali, da casa de Jesus, e ele vai se encontrar com Pedro, com Simão Pedro, seu irmão. E quando ele chega para Pedro, ele diz assim: Pedro, nós achamos o Messias, nós achamos o enviado, nós achamos aquele que foi enviado por Deus para a redenção da humanidade. Nós encontramos aquele que há de vir e morrer pela humanidade. Irmãos, interessante, né, que nos chama a atenção é que esses 2 discípulos de João, a partir daquele momento, dá-nos a impressão que eles passaram a seguir Jesus. Mas eles não eram os únicos discípulos de João, porque lá em Mateus, no capítulo 11, mais adiante, quando João foi preso, a Bíblia diz ali que João enviou outros 2 discípulos a Jesus para perguntar para Jesus: você é o que havia de vir mesmo ou devemos esperar outro? E Jesus então realizou milagres e disse para aqueles 2 discípulos de João: ide e dizei a João, os cegos veem, os coxos andam, né? Aqueles que estão presos são libertos. E eles levaram então esta informação. Então nós entendemos e concluímos com isso, irmãos, que outros discípulos de João continuaram seguindo João. Mas esses 2 que ouviram a declaração de João, eles foram seguir Jesus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vivemos num tempo
em que grande parte da população mundial hoje está envolvida com a tecnologia, a internet e as redes sociais. E nas redes sociais nós temos um termo muito usado, que é o termo seguidores. A gente ouve muito falar sobre isso. Quantos seguidores aquela pessoa tem? Olha, aquela pessoa tem tantos seguidores. Esses seguidores, irmãos, eles podem ser chamados também de discípulos. Quando fiz uma pesquisa rápida hoje, eu vi que no Brasil, na lista daquelas personalidades que mais têm seguidores nas redes sociais, entre esses que mais têm seguidores estão ali alguns nomes de atletas, cantores, atores, atrizes e outros influenciadores digitais. São pessoas que têm milhões de seguidores. E esses seguidores, irmãos, eles buscam conhecer tanto essas personalidades e saber tanto a intimidade dessas personalidades, que eles chegam a imitar aquilo que essas personalidades fazem. O corte de cabelo, o tipo de roupa, a marca do calçado, a marca do perfume. Eles tentam imitar até às vezes a maneira de falar. E muitos são influenciados por esses mestres, entre aspas, porque essas pessoas, elas muitas vezes até influenciam a crença das pessoas que os seguem. Por isso, nós podemos dizer que essas pessoas que são seguidores, eles acabam sendo discípulos. Eles também são discípulos. Hoje, vivendo na era da tecnologia, eles não são aqueles discípulos que caminham junto, que estão atrás, mas eles são os discípulos que seguem nas redes sociais. E é interessante, irmãos, que até no meio evangélico, esse termo hoje é usado por alguns pastores, que dizem assim, aos meus discípulos. Tem pastores que usam esse termo, são os meus discípulos. E eu não quero dizer que isso seja errado, porque nós vemos na palavra, até o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo está dizendo para os irmãos ali de Corinto, vocês devem me seguir. Então, ele está convocando os irmãos para serem discípulos dele, mas imitar a vida dele, assim como ele imita a vida de Cristo. Quem que é a referência aqui a ser imitada? É Cristo. É que Paulo está dizendo, podem me imitar assim como eu estou imitando a Cristo. Também lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 7, o escritor da carta aos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês podem imitar a fé dos vossos guias. Não está dizendo para imitar eles, tá? Imitem a fé deles. O apóstolo Paulo está dizendo, me imitem assim como eu imito a Cristo. O escritor aos Hebreus está dizendo, imitem a fé dos vossos guias que vos pregaram a palavra. Então, nós precisamos observar aqui, irmãos, que as duas referências bíblicas aqui estão falando, não no sentido de imitar o que as pessoas estão fazendo. Não é para imitar a conduta, o cabelo, a roupa, a marca que eles usam, não é isso. É imitar o que é a fé, imitar o que é o exemplo. O exemplo deles que são referência e que tem como referência o próprio Jesus. Então, diante disso tudo que eu expus aqui, irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço: você entendeu que você é um discípulo? Você entende que você é um discípulo? Você pode ser um discípulo de Jesus? Você pode ser um discípulo de alguém da internet? Você pode ser um discípulo de um artista? Você pode ser um discípulo de um cantor? Você pode ser um discípulo de um influenciador digital?
Você pode ser um discípulo de um pastor. Você pode ser um discípulo. E a segunda pergunta é: quem tem sido o seu mestre? Se você é um discípulo, quem tem sido o seu mestre? Com quem você tem aprendido? E o que você tem aprendido com esses mestres? Por que eu estou fazendo essas perguntas, irmãos? Para nós refletirmos um pouco sobre aquilo que nós fazemos, sobre quem nós estamos seguindo. Por quê? Porque nós estamos seguindo pessoas, irmãos, que, por melhores que sejam, são falhos. Eles estão sujeitos a errar. Esses homens, esses influenciadores, esses artistas, esses cantores, por melhor que eles sejam como pessoas, eles são humanos, são falhos, eles erram e vão continuar errando. E muitos até, irmãos, intencionalmente, eles ensinam doutrinas antibíblicas. E muitos intencionalmente, de forma muito disfarçada, eles têm a intenção de lançar dúvidas sobre a nossa fé. Eles têm a intenção de lançar dúvidas sobre os valores cristãos. Então, nessa noite, como ministração inicial desta série, eu gostaria que nós saíssemos daqui refletindo e pensando: quem eu tenho seguido? Quem tem sido o meu mestre? O que eu tenho aprendido com esta pessoa que eu estou seguindo? Que benefícios ela está trazendo para a minha vida? O que ela está acrescentando para a minha vida espiritual? Nós vimos aqui, irmãos, que quando os discípulos de João, eles ouviram o que Jesus disse, eles saíram dizendo: nós achamos o Messias, nós achamos o Cristo. Embora eles reconhecessem que João Batista, ele era um servo de Deus, usado por Deus por um propósito de preparar o caminho do Senhor, agora, depois de se encontrarem com Jesus, eles entendem que Jesus é muito superior a João Batista. Então, até então, eles estavam seguindo João Batista, mas a partir do momento que eles conhecem Jesus, eles entendem que Jesus é muito melhor do que João Batista. Embora João Batista fosse um bom mestre, que estivesse ensinando para eles uma doutrina saudável, sadia, mas agora eles conheceram um mestre por excelência. Eu gostaria que você meditasse na seguinte frase: bons mestres podem instruir os seus discípulos, mas o mestre por excelência, ele pode transformar a vida dos discípulos. Então, quem eu e você estamos seguindo? A Bíblia nos diz ainda, irmãos, lá em Atos, no capítulo 22, e no verso de número 3, Paulo, ele havia sido preso justamente por ser discípulo de Jesus, por estar seguindo a doutrina de Jesus. E na sua defesa, irmãos, Paulo, ele diz o seguinte, aqui em Atos capítulo 22 e verso 3. Ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus como todos vós. Mais adiante ainda no capítulo 22, Paulo está dizendo sobre o encontro dele com Jesus. E ele então mostra para aqueles homens que, embora Gamaliel tivesse a sua importância, agora ele havia encontrado Jesus, que era muito maior do que Gamaliel. Paulo, irmãos, ele está dizendo: eu era discípulo de Gamaliel e persegui o evangelho, porque eu era discípulo de Gamaliel. Porque ele era doutor da lei, ele conhecia a lei de Moisés, e ele era zeloso com as coisas de Deus. E eu o seguia cegamente, até o dia que eu encontrei Jesus.
Então eu vi que ele estava errado. E eu passei a ser discípulo de Jesus. Então, irmãos, nesta noite eu gostaria que nós estivéssemos meditando um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. E que através dessa reflexão, nós pudéssemos reavaliar as nossas escolhas. Nós sabemos, irmãos, que estatisticamente o Brasil é um dos países do mundo onde as pessoas mais passam tempo nas redes sociais. E isso tem trazido uma influência na vida de muitos positiva e na vida de muitos negativa. O que nós estamos seguindo nas redes sociais? Nós estamos sendo discípulos de quem nas redes sociais? Por melhor que seja alguém, eu quero convidar você nesta noite a se tornar um discípulo de Jesus. Ainda que você siga alguém que tem trazido bastante conhecimento, bastante instrução para a tua vida, talvez alguém que tenha até trazido boas palavras bíblicas para você. Mas eu gostaria que você se tornasse discípulo de Jesus. Assim como os discípulos de João Batista entenderam, que nós possamos entender. O nosso mestre maior deve ser Jesus. Jesus deve ser a nossa referência. Jesus deve ser aquele que nós devemos imitar. A palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, a palavra do Senhor nos fala, Hebreus já finalizando aqui, capítulo 12 e no verso 2 a Bíblia diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ainda que nós, claro, vamos ouvir pessoas, nós vamos nos alimentar daquilo que é saudável e útil nas redes sociais, mas, irmãos, nós devemos imitar e olhar mesmo para Jesus. Porque os homens tropeçam e caem, mas Jesus, ele permanece firme, ele é uma rocha inabalável. Ele deve ser aquele em quem nós devemos mirar os nossos olhos. Ele deve ser aquele em quem nós devemos imitar em todas as coisas, porque ele nos deixou o exemplo para ser seguido. Nesta noite, então, nós já iremos finalizar, mas eu gostaria de dizer, se você já é um discípulo de Jesus, ou se você, talvez que ouvir esta pregação, você quer se tornar um discípulo de Jesus, eu quero te convidar a acompanhar as demais ministrações, porque durante as próximas semanas, se Deus nos permitir, nós vamos falar um pouco sobre as características de um discípulo de Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, vai ser importante para você aprender quais são as características de um discípulo de Jesus, para saber se você está cumprindo esses requisitos, se você está agindo dessa maneira. E para aqueles que querem se tornar um discípulo de Jesus, também vão ter conhecimento do que é preciso para ser um discípulo de Jesus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós estaremos ministrando a esse respeito. No dia de hoje, a título de introdução, eu quero deixar essa palavra, uma palavra de reflexão para cada um de nós. Eu sou o discípulo, mas quem é o meu mestre? O que eu tenho aprendido com esta pessoa? O que esta pessoa tem acrescentado à minha vida? Responda você mesmo essas perguntas e medite sobre isso. Jesus, ele está sendo apresentado para nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está sendo apresentado a nós como o Filho unigênito de Deus, que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Jesus está sendo apresentado como aquele que deu a sua vida para nos resgatar da escravidão do pecado. Então ele é digno de ser mestre. Ele é digno de ser seguido.
Ele é digno de ser imitado. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é viva e poderosa. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído a cada dia. Nós temos aprendido através da tua palavra que todos nós, ó Deus, somos discípulos de alguém. Há pessoas que nós procuramos imitar. Há pessoas com quem nós procuramos aprender. Mas nesta noite o teu convite é o convite que o Senhor fez a cada um daqueles 12 apóstolos. Siga-me. Senhor, que nós possamos colocar o Senhor como nosso mestre. Que nós venhamos ter o Senhor como nosso exemplo. Que nós venhamos ter o Senhor como a referência na nossa vida. Que nós possamos olhar firmemente para Jesus, porque só Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender as lições da Tua palavra para sermos discípulos de Jesus. Que mesmo nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor, ouvir a voz do Senhor e seguir os seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, cada ouvinte da Tua palavra. Que o Senhor traga paz a esse coração. Que o Senhor traga também, Senhor, transformações nesta vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.